Amém, igreja do Senhor. Quantos estão felizes aqui nesta manhã? Glória a Deus. Obrigado, Ministério de Louvor. Tá muito bom. Deus abençoe vocês poderosamente. Que alegria poder estar aqui nesta manhã de domingo. Manhã fresquinha, né? Para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Essa palavra tem falado conosco esses dias. Eu quero compartilhar com a igreja nesta manhã. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Livro de Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 1. Está aí no telão, você que me acompanha. Você também pela rede de internet. Não esqueça de compartilhar esse link, mande para alguém nesta manhã, já evangelize. Na sua rede social, WhatsApp, Facebook, nos ajude a pregar a palavra do Senhor. Eu gostaria que você, por favor, se colocasse de pé, todos que acharam a palavra, se não está aí no telão. Não é para mim não, você vai ficar em pé, mas é em reverência à palavra de Deus. Glória a Deus. Jonas, capítulo de número 1, versículo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarse. E descendo para Jope achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois a sua passagem desceu para dentro dele para ir para Tarse e fugir diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. E então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram no mar a carga que estavam no navio para aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu a um lugar do porão, se deitou e dormia um sono profundo. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, está aqui a Tua palavra, Senhor, diante do Teu povo, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Ministra, Senhor, em nosso coração, Senhor. Ó Deus, por isso nós declaramos a nossa mente cativa, o nosso coração aberto, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, e que ela venha de encontro às nossas necessidades, Senhor. Pai, assim nós oramos, agradecidos por tudo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentarem. Glória a Deus. Eu quero falar hoje com um tema, não rotulando a palavra de Deus, mas com um tema para a gente aplicar em nossas vidas. Eu quero falar sobre obediência. A obediência gera vitória. Amém? Amém, igreja? Estão aí comigo? A obediência gera vitórias. Quando nós vemos esta passagem aqui e várias outras passagens, né, da Bíblia, nós vemos pessoas que desobedeceram a Deus e pagaram um alto preço. Então eu quero dizer para você que quando nós permanecemos firmes em obediência ao Senhor, nós vamos obter vitória em nossas vidas. Mas eu quero lembrar para você aqui que o caso de Jonas aqui, né, essa mensagem aqui do capítulo 1, ela começa um pouco diferente. Ela começa com a desobediência. E é nesse ponto também que eu quero falar com você nesta manhã, porque se a obediência ela gera vitória, gera bênçãos na nossa vida, a desobediência vem na contramão, gerando prejuízo e muitas vezes nos afastando do propósito de Deus. Quando nós lemos o primeiro versículo aqui de Jonas, vai dizer que veio a palavra do Senhor. A palavra veio direta de Deus para Jonas, uma ordem direta. E nós sabemos que quando Deus ele fala diretamente conosco, nós só temos uma opção. E na verdade é obedecer. Quando nós não obedecemos a voz de Deus, quando nós não obedecemos a ordem direta de Deus, nós vamos padecer, nós vamos entrar em dificuldade. A palavra diz aqui que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta,
vai até a cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, ou outra tradução, a sua maldade subiu até mim. Nínive estava dentro de uma vida pecaminosa, havia muita maldade, como a Bíblia relata lá, e também era uma cidade difícil. Então entendemos também que a dificuldade de Jonas, né, os desafios que vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, requer perseverança e requer realmente que a gente seja obediente. Mas eu quero dizer para você, se a palavra veio até você, se Deus falou com você, é certeza que Ele está no negócio. Amém, igreja? Então nós não podemos recuar, nós não podemos retroceder, nós temos que avançar, mesmo que a situação seja difícil. Se Deus te deu um desafio nesse ano de 2021, para você crescer na presença dEle, e esse desafio aos seus olhos parece difícil, esse desafio ou esse chamado, esta convocação te parece difícil, eu quero dizer que diante de Deus já está tudo pronto. Amém, igreja? Então eu não sei o que Deus tem falado com você nesta manhã, mas se você está aqui é porque Deus tem falado algo com você. Talvez não foi nesse ano, mas talvez foi o ano passado, talvez foi no ano de 2019, eu não sei, quando Deus trouxe um desafio para você e você não se posicionou em obediência e acabou padecendo, acabou perdendo o chamado que Deus tinha na sua vida e o propósito que Ele tinha para cumprir através de você e através de mim. Então Jonas, ele diz, a palavra deixa claro no versículo de número 2, de 3, quer dizer, me perdoe, que ele levantou e fugiu. Geralmente a nossa atitude de primeira mão é fugir mesmo, principalmente quando é um desafio, quando nós temos que se dispor às vezes de tempo, dispor às vezes de dinheiro, dispor de várias coisas, abrir mão de coisas mundanas para fazer a obra de Deus. Então sempre nós achamos uma desculpa, ou não é minha hora, ou não é para mim, ou vou deixar para mais para frente, ou nós fugimos mesmo, saímos da presença de Deus, do chamado de Deus, e nós vamos pagar o preço por isso. Então eu quero dizer para você, como Jonas no versículo número 3 diz que ele fugiu. Ele desce até o porto de Jope e pega um navio direção contrária daquilo que Deus tinha falado com ele. Ele vai para Tarse, compra uma passagem ali e embarca naquele navio em desobediência. E quando nós lemos esse texto aqui, o versículo de número 4 diz que veio uma grande tempestade sobre aquele navio, por causa de Jonas, por causa da desobediência dele. Então eu quero dizer para você, a desobediência, ela atrai tempestades para a nossa vida. Talvez você, analisando um pouco a sua vida, o que você está passando, ou talvez aquilo que você já passou, ou talvez venha enfrentar ainda, você vai perceber que é por causa de uma desobediência que nós tivemos contra Deus, contra a palavra, contra alguns princípios de Deus. Então é certeza que vai gerar uma tempestade. Então muitas vezes nós podemos evitar as tempestades da nossa vida, as adversidades da nossa vida, quando nós permanecemos obedientes ao Senhor, quando nós seguimos à risca a palavra dEle, quando nós escutamos a voz de Deus e cumprimos ela. E Deus, Ele ama nos abençoar, Ele é o Pai, amém? E Ele ama abençoar os filhos, Ele ama que você cresça, e cresça em graça, em sabedoria, em conhecimento, em serviço para com o reino dEle. Deus ama que nós venhamos crescer como filho, mas a desobediência, ela gera tempestades, atraso nesse crescimento. Se Jonas já tivesse pegado um navio direto para aquele lugar, Deus não precisaria mandar tempestade, Deus não precisaria ministrar tão profundamente na vida de Jonas. Então eu quero dizer para você, aquela voz que você escutou do Espírito Santo, aquele chamado que Deus te trouxe no seu coração, por que você desobedeceu? Por que eu desobedeci? E muitas vezes nós estamos enfrentando tempestade por causa da desobediência, por não aceitar, por não querer o chamado de Deus. Talvez Deus te chamou e te levantou aqui para ser um líder de excelência. Deus te levantou aqui para fazer a diferença na sua família. Deus te levantou para fazer a diferença nesta igreja. Deus te levantou para fazer a diferença na cidade de Carapó, amém? E você fugiu.
com medo às vezes, porque você olhou a dificuldade, porque você achou que você não era capaz, mas Deus está falando para você: a minha palavra permanece sobre a sua vida, amém? E eu quero que você se posicione. Então nós não podemos fugir do chamado, nós não podemos desobedecer a ordem que vem direta de Deus. E veio a palavra para Jonas, e veio a palavra para mim, e veio a palavra para você. E como eu disse, muitas vezes nós desobedecemos, porque a escolha é sempre sim. Porque se vem de Deus, tenho certeza absoluta que Ele está no negócio da nossa vida. E causa danos, e não somente danos para a gente, mas danos também para as pessoas que estão ao nosso redor. Aquele capitão não tinha nada a ver com a decisão de Jonas. Estava quieto lá, olhando o clima, falando assim: puxa vida, hoje vai ser uma viagem tranquila. Hoje nós vemos, tem GPS em navio, né? Hoje você olha lá no clima tempo, né? Você vai ver lá o tempo, não vai chover durante essa semana. Mas naquela época havia de experiência. Eu creio que aquele capitão estava olhando e falando assim: nossa, hoje vai ser uma viagem tranquila. Nós vamos chegar lá no porto, bem tranquilo, com esse navio. E de repente ele não sabia que um desobediente estava entrando no navio dele. Então cuidado, além de você causar um dano para a sua vida, você pode causar um dano para a vida daqueles que estão ao seu redor. Um dano talvez para a sua família. Talvez você pode trazer uma tempestade para a sua casa. Talvez você pode trazer uma tempestade para o seu ministério. Talvez você pode trazer uma tempestade para a igreja com a sua desobediência. Talvez você pode criar uma tempestade lá no seu trabalho, porque desobedece o patrão, desobedece a autoridade. E a Bíblia fala que nós temos que ser sujeito a toda autoridade, porque ela foi constituída por Deus. Então a obediência ela é muito importante na nossa caminhada, porque a obediência ela vai gerar vitória, a obediência ela vai gerar uma vida diferente da desobediência. Então cuidado, você pode trazer não somente prejuízo para você, mas para todo o círculo que está ao seu redor. Aquele navio agora estava subjugado por Deus, por causa da desobediência de um homem. E diz a ponto no versículo de número 5, dizer que os marinheiros já estavam desesperados, cada um clamava a um dos deuses, né? Está em letra minúscula aí, porque às vezes estavam clamando a deuses falsos, e jogaram a carga fora do navio. Olha o prejuízo, né? Hoje até você tem facilidade de comprar as coisas. Imagina o cara mudando de uma cidade para outra, indo nesse navio, com a bagagem dele lá, com as malas prontas, e os caras jogando a mala, jogando as coisas fora, e ele perdendo tudo por causa da desobediência de uma pessoa. Então tome cuidado, porque você pode causar um dano para você e para as pessoas que estão ao seu redor, para a sua casa e para a sua família. Então permaneça na obediência. Então, se nós formos obedientes, o propósito de Deus vai cumprir na nossa vida. Independente ou não, Deus também ele pode requerer de você, né, que você se posicione. Porque enquanto eu e você não se posicionarmos, Deus ele pode pesar a mão. Deus ele pode fazer uma tempestade para que você volte para o chamado dele, para que você volte a entender os planos dele na sua vida, para que você volte a entender o propósito que ele tem na sua vida. Então também entendemos de que forma que algumas tempestades que vai acontecer na nossa vida é porque Deus quer mudar o curso da nossa vida. Amém, igreja? Talvez ele fale assim: é o diabo, é isso, é aquilo. Não! É por causa da sua e da minha desobediência que Deus está afunilando a sua vida, que Deus está pesando a mão sobre a nossa vida, para que nós possamos entender e voltar para o curso da nossa vida. Nós não podemos ficar como Jonas. O capítulo de número 5, além de perder a carga, Jonas ele estava no porão. E muitas vezes a obediência nos leva para o porão, para a morte espiritual, para o sono espiritual. E aí estamos dormindo, porque recebemos a palavra muitas vezes que vem direto de Deus, vem da boca dos profetas que estão pregando, e nós não aceitamos, nós não reconhecemos o nosso erro, nós permanecemos no porão em desobediência.
Mas Deus hoje está falando o seguinte: saia do porão. Amém, igreja? Saia do porão porque eu tenho novidade. Saia do porão porque eu quero mudar o curso da sua vida. Talvez você que me escuta em casa está no porão da depressão, está num porão escuro e frio espiritualmente. E nós aqui também. E Deus está te chamando para sair do porão, para ir para o convés. Amém? Lugar de crente que anda pela fé, que anda pela visão no Espírito Santo, lugar dele é no convés. Amém, igreja? Diga comigo, é no convés. É no convés, porque o convés é coisa bonita, você está no convés. Você olha o mar, você olha a criação, muitas vezes tem pássaro, muitas vezes você consegue ir para um lado e para o outro. Então esse é o nosso lugar. Mas o porão não. O porão muitas vezes é frio, o porão sempre vai ser escuro e o porão sempre vai ser lugar de tristeza. Então Deus não quer que você fique no porão, Deus quer que você vá para o convés. Amém? Então nós precisamos se posicionar, nós precisamos sair do porão. E quando nós começamos a desobedecer, o inimigo aproveita essas brechas para implantar às vezes um espírito de incredulidade, para te prender no porão, para falar: não sou capaz, isso não é para mim, Deus não tem isso para mim. Às vezes ele aproveita a desobediência quando você desce para o porão para implantar o que? Uma depressão. Conhecemos pessoas que estão lá um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos já em depressão dentro do porão e não consegue sair. Mas às vezes você vai ver porque se distanciou da palavra de Deus, porque desobedeceu a palavra de Deus. E tem outros motivos também. Mas eu quero dizer para você, o porão não é feito para nós. E o porão ele é muito perigoso, porque nós temos uma viagem para desfrutar. Amém, igreja? Deus ele preparou uma viagem linda, uma caminhada linda nesta terra para mim e para você, para nós ficarmos no convés, livres, olhando a criação, olhando a maravilha, vendo o nosso destino. Do porão você não consegue ver onde você vai parar. Você nem sabe onde você está quando você está no porão. Você sente um balançar, sabe que o barco está navegando, mas se perguntar para você aonde você está, você não sabe. E às vezes essa é a nossa condição nessa manhã. Deus está perguntando para mim e para você, nos meus planos, nesta caminhada de vida, em que posição que você está? Você sabe em que posição você está diante de Deus? Então muitas vezes nós temos que parar e analisar. De repente nós estamos já no porão, porque nem sequer sabemos o curso da nossa vida, nem sequer sabemos em que posição estamos, ou que posição Deus quer nos dar para ocupar no convés, no trabalho. Lógico, o porão, você deita lá e dorme, pode ficar a viagem inteira dormindo, mas no convés tem trabalho, amém? Já viu aqueles filmes no convés, o cara passando aquele esfregão, aí um puxa, outro fala, estende a vela, outro joga a âncora. Cada um tem uma função no convés. Então o convés é lugar de trabalho, é lugar de propósito. Geralmente quem trabalha no convés um dia chega a ser capitão. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus e falar: Senhor, como salmista, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim alguma desobediência com a tua palavra, com a tua vontade. Sonda o meu coração, porque eu não quero ficar no porão, eu quero ficar no convés. Eu quero sentir a brisa do Espírito Santo, eu quero sentir as maravilhas que o Senhor tem para a minha vida e para a vida da tua igreja. Eu quero isso. Eu quero isso, eu não quero. Mas muitas vezes nós endurecemos o coração. O coração é uma terra inabitável. E às vezes o inimigo implanta uma mentira, às vezes você recebe uma mensagem e aquilo endurece o coração, e a gente não abre nem sequer uma brechinha para que Deus volte a falar de novo. Mas eu tenho certeza que Deus nesta manhã abriu uma janela no teu porão, amém? Não sei o que você está passando, eu não sei quais sonhos você desistiu, eu não sei qual projetos Deus tinha colocado na sua vida e você desceu para o porão, mas Deus hoje abre uma janela no seu porão dizendo: levanta, acorda, amoleça este coração,
deixa eu trabalhar, deixa eu falar no mais profundo. Jonas, ele tinha o coração endurecido. Se você ler comigo no capítulo de número 17, versículo 17, do capítulo 1 ainda. Depois de ter acontecido, depois você pode estar lendo, descobriram que Jonas era o motivo que estava acontecendo por causa da sua desobediência. Ele é atirado ao mar. E no versículo 17 vai dizer que deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. E eu, quando eu leio esta passagem aqui, eu fico analisando o coração de Jonas. A Bíblia vai deixar claro aqui que são 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Eu fico pensando, e pense comigo, você e eu dentro da barriga de um peixe. O que será que tem dentro da barriga de um peixe? Aquele bicho come um monte de porcaria, às vezes tinha peixe apodrecendo lá dentro, a água era salgada, uma escuridão, né? Aquele trem às vezes meio apertado o estômago lá, não sei, né? Só Jonas para falar, né, que teve na barriga do peixe. Eu fico pensando, se fosse comigo, e talvez você vai concordar que fosse com você, no primeiro dia você já pedia arrego. Você já falava, Senhor, misericórdia, essa escuridão, peixe nadando aqui, esse negócio fedido aqui, essa coisa aqui, eu já entendi o seu chamado, eu vou obedecer. Mas muitas vezes tem pessoas que estão na barriga do peixe, não é nem 3 dias, tem pessoas que estão meses na barriga do peixe, sofrendo, perdendo aquilo que Deus tem para a vida delas. Jonas tinha um coração duro, passou um dia inteirinho lá dentro da barriga do peixe, aí passou mais um dia inteirinho dentro da barriga do peixe. No 3º dia que foi amolecer o coração dele, que realmente ele faz uma oração e entende o propósito de Deus na sua vida. A minha pergunta é o seguinte: até quando nós vamos ficar na barriga do peixe? Até quando você vai ficar nessa desobediência? Até quando você vai endurecer o seu coração lutando contra o próprio Deus, contra o próprio Pai que te criou, contra o próprio Pai que te dá todas as coisas, inclusive o privilégio da vida, inclusive as bênçãos que você tem nessa terra? Até quando? E nós achamos que vamos ganhar nesse cabo de guerra. Nós achamos que o nosso eu, a nossa força, a força do nosso braço poderá ganhar da vontade de Deus. E é por isso que tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas angustiadas, tem muitas pessoas frustradas por não encontrar o propósito de Deus. Então eu quero dizer para você, é hora de sair do porão, amém? É hora de sair da barriga do peixe também, porque a condição é essa. Primeiro você vai para o porão. Se você continuar ainda não entendendo, é perigoso você ir para um lugar pior que a barriga do peixe. Jonas tinha um coração duro. Teve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Eu leio isso daqui, eu não consigo entender. Que homem do coração duro. Se fosse comigo, como eu disse, no primeiro dia eu já tinha falado, Senhor, me tira dessa barriga desse peixe. Mas nós precisamos de mudança, amém, igreja? Nós falamos um pouco de Jonas, mas agora eu quero falar acerca de uma pessoa que, quando ela é obediente, Deus é com ela. Eu quero ler com você agora lá no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9. Josué, capítulo 1, versículo de número 9. Diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Aqui eu quero falar um pouco acerca deste homem, Josué, um homem escolhido por Deus. E quando nós lemos o 1º capítulo, você vai poder ler o 6 e ler o 7, a Bíblia vai estar falando a mesma coisa: esforça-te e tenha bom ânimo. O 7 ele fala até diferente, fala assim, e muito bom ânimo ainda, ele dá uma aumentada no 7, e muito bom ânimo. Então nós vemos assim que Josué, ele foi chamado
também pela palavra do Senhor. A palavra veio até ele. Ele era o sucessor de Moisés. E uma das características de Josué era a obediência. E quando ele frisa aqui 3 vezes, a Bíblia frisa: esforça-te, tenha bom ânimo, persevere, seja obediente ao Senhor, porque aonde quer que você vá, eu estarei contigo. Eu quero dizer, se você perseverar nessa caminhada, se você permanecer obediente a Deus, Deus vai estar contigo aonde você quer que for. Amém? Aonde você colocar a mão, Deus vai te abençoar. O que você quiser, Deus vai estar com você para que o nome dele seja glorificado. Então nós temos que entender isso. Por quê? Porque não tem como a gente se esforçar e não ser obediente. Tiago, no capítulo 2, no versículo 10, vai deixar clara. A versão NVI vai falar assim, que aquele que quebra um dos mandamentos, quebrou todos. Então quer dizer, eu posso até me esforçar. Tiago capítulo 2, versículo 10, na NVI. Na NVI. Então vai dizer o seguinte: eu posso me esforçar, eu posso perseverar, mas eu tenho que ser obediente à palavra de Deus. Amém? Porque se eu desobedecer um dos mandamentos, eu quebro todos. Então a obediência é fundamental para que se cumpra a vontade de Deus. Eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, eu posso perseverar naquilo, mas se eu não for obediente à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, à lei de Deus, aquilo que Deus estipula na minha vida, eu vou perecer. E o capítulo de número 6 também de Josué, aonde grandes feitos Josué já tinha feito, tinha passado pelo Jordão, aberto as águas do Jordão, e ele chega a um desafio: as muralhas de Jericó. Muralhas a qual estudiosos dizem que eram muito grandes, altas, compridas, porque Raabe morava em cima da montanha, ela tinha em cima da muralha, ela tinha uma casa lá, era fortificada uma cidade. Mas Josué, ele permaneceu ali firme, e um dos pontos, por isso que eu estou escolhendo um, porque teve vários, mas um dos pontos que deu a vitória a Josué foi porque ele obedeceu, porque ele levou o povo a uma obediência. Então o que eu quero dizer para você? Não importa a muralha que tem na sua frente, amém, igreja? Não importa o problema que tem na sua frente, não importa o gigante que está na sua frente, importa que você obedeça. Se você obedecer, como lemos no capítulo 9, eu vou estar contigo, aonde quer que andar, aonde quer que você vá, aonde quer que você batalhe, eu vou estar com você, e eu vou dar a vitória. Amém? Então talvez você se deparou agora, nesse começo do ano, já com uma muralha na sua vida. E aí às vezes você fez o quê? Recuou, Esforça-te, tenha bom ânimo. Talvez você não quis avançar por desobediência, mas Deus está falando: avance, eu estou te chamando de novo. A minha palavra está vindo direto de Deus para você, dizendo: se esforça, tenha bom ânimo, seja obediente, e eu vou estar contigo. O versículo de número 10, resumindo um pouco essa história, que você já conhece, que é a queda das muralhas de Jericó. Eu gosto do versículo de número 10 do capítulo 6 de Josué, que diz o seguinte: Porém ao povo Josué tinha dado uma ordem, dizendo: não gritais, e nem fazei ouvir a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, e então gritareis. E foi desta forma. Se você ler um pouquinho atrás, Deus tinha dado uma ordem deles rodearem as cidades 6 dias, e no 7º dia eles iam fazer o que estava no capítulo 10, eles iam gritar, os sacerdotes iam à frente, iam trocar as trombetas, e enfim, ia cair as muralhas. Havia uma ordem, havia uma palavra a ser cumprida. Então, como eu quero dizer para você, Deus tem dado uma palavra para ser cumprida para nós, um chamado a ser cumprido. Não era fácil conduzir um povo, rodear 7 dias, na verdade, a cidade em silêncio. Às vezes tinha pessoas que ficavam chacotando lá de cima da muralha, porque era impossível aos olhos humanos.
né? Não tinha um dinamite naquela época, às vezes não tinha uma reta escavadeira, né? Uma pá para derrubar os muros. Como que ia derrubar? Muros de mais de 9 metros de altura por 7 de comprimento. Alguns estudiosos falam que tinha. Como que vai entrar? Um povo que vinha lá com armas comuns, armas fracas para derrubar uma muralha. Como? E um dos pontos era o quê? Obedecer. Vamos fazer a risca. Se Deus falou para o nosso líder que é para fazer desta forma, vamos fazer. E eu convoco toda a igreja hoje através desta palavra. Nós temos um líder, nós temos uma visão de trabalho nessa igreja, retomamos as células e assim por diante, muitas coisas, chamado para você trabalhar com crianças e assim por diante, você crescer na escola ministerial, e assim Deus tem falado, tem chamado quem? O povo, para obedecer. Se você vir com nós em obediência, nós vamos derrubar as muralhas que estão segurando o povo aqui na cidade de Carapó. Amém, igreja? Amém, igreja? Então vamos se posicionar. Vamos obedecer a nossa liderança. Vamos obedecer a palavra de Deus. Eu sei que não é fácil. Fazer um povo às vezes ficar em silêncio não é fácil. E às vezes é algumas dificuldades que nós temos agora. Diferente da de Josué. Mas se nós obedecermos, se nós se esforçarmos e permanecermos firmes, Deus anda conosco e vai nos dar a vitória, amém? Tanto para a igreja do Senhor, como vitória pessoal para você. Você vai ser abençoado, amém? Eu vou ser abençoado. Então nós precisamos o quê? Ser obediente. Precisamos permanecer na presença de Deus. E diz a palavra que quando eles obedeceram, no 7º dia, aconteceu aquilo que Deus tinha falado. Se você ler o capítulo de número 1 e 2, disse que Deus ia dar a cidade. Versículo de número 2 do capítulo 6, Josué. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e os seus valentes valorosos. Quantas vezes Deus já falou para você que vai cumprir na sua vida? Quantas vezes Deus falou para você permanecer na igreja, que Deus vai fazer maravilhas? Quantas vezes Deus falou para você que vai curar, que vai restaurar a sua casa? Mas você precisa o quê? Permanecer em obediência. Você precisa permanecer dentro da ordem e da palavra de Deus. Estava lá dado já. Muitas coisas já estão na nossa posse. Deus já prometeu tantas promessas através de Jesus Cristo. Tantas promessas estão à minha e à sua disposição. E nós estamos perdendo porque não se posicionamos e porque não obedecemos. Deus deu Jericó ao povo e honrou Josué pela obediência. E eles entraram, saquearam a cidade. E Josué, ele continua numa caminhada. Como eu disse, que aquele que obedece Deus, ele continua usando. Amém, igreja? Quando você é obediente, Deus sempre traz novos desafios. Deus continua te usando, Deus continua te capacitando, e Deus continua te fazendo crescer nessa terra. Inclusive, o tema deste ano é crescimento. É crescimento. Então, se você quer crescer, fique na presença de Deus, fique obediente, porque Deus vai te dar vitória, uma atrás da outra. Não vou dizer que você não vai ter batalha. Enfrentar uma muralha não é fácil, mas Deus vai andar com você e vai te dar vitória. E quando você olhar para trás esse ano, você vai falar: meu Deus, quantas vitórias eu conquistei. Meu Deus, eu nem esperava que Deus ia fazer isso na minha vida, mas Ele fez, porque eu permaneci obediente. E eu quero ler com você também outra passagem que é um pouquinho à frente, continuando com o tema de Josué aí. O capítulo de número 7, o versículo de número 2. Enviando, pois, Josué de Jericó a alguns homens à cidade de Ai, que estava junto a Bet-Avém, da banda oriente de Betel, falou dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltando a Josué disseram: não suba com todo o povo, suba alguns, 2.000 ou 3.000 homens, e ferirá a Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá o povo alguns, 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai
feriram deles uns 36 e seguiram-nos até a porta de Sebarim e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Aqui está mostrando mais uma batalha a Josué, caminhando para a promessa, para a terra a qual Deus tinha prometido para eles. E eles estavam enfrentando, já tinha vencido ali em Jericó, mas por causa de uma desobediência de novo, e eu quero frisar isso, porque a desobediência como a de Jonas, como a também de esse outro personagem chamado Acã, ele gera uma tragédia, vamos dizer assim. Perderam pessoas ali, e diz que o coração do povo se derreteu em água. Por quê? Porque o povo vinha vencendo, o povo tinha atravessado o Jordão, o povo estava com a liderança forte que era de Josué, mas por causa de por causa de uma pessoa que desobedece uma ordem, eles perdem a primeira guerra contra Ai e perdem pessoas ali, perdem chefes de família ali, são feridos. Então, mais uma vez, chamando a sua atenção, a desobediência causa danos para mim, causa danos para você, causa danos para as pessoas que estão ao seu redor. Eles perdem. O versículo de número 11 do capítulo 7 vai dizer: Israel pecou e transgrediu o meu concerto, que tinha lhe ordenado, era uma ordem, e até tomaram do anatema, e também furtaram, e também mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Versículo de número 19 agora do capítulo 7. Então disse Josué a Acã, Acã foi o que desobedeceu: filho meu, dai-me, peço glória ao Senhor, Deus de Israel, e me faz confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, e não me oculteis. E respondeu Acã a Josué, e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim: quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 siclos, cobicei, tomei e escondi na terra, no meio da minha tenda, a prata debaixo dela. Então Josué enviou os mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na tenda, a prata estava debaixo dela. Estava um povo vitorioso, estava um povo no propósito de Deus, mas Acã desobedece, e ele diz: eu desobedeci o Senhor. Ele cobiçou. Talvez muitas vezes o diabo tenha colocado alguma coisa diante de nós, tenha oferecido algo do mundo para mim e para você, para que nós venhamos desobedecer. E o que acontece? Acontece como Acã, às vezes. Você vai falar assim: não vai dar nada eu pegar uma capinha, né? Não vai dar nada eu pegar um pouquinho de ouro. Não vai dar nada eu pegar um pouquinho de prata. Eu não sei o pouquinho que o diabo tem oferecido para você. Eu não sei qual é o pouquinho que o diabo tem colocado para você cobiçar com os seus olhos, com o seu pensamento, para te levar a desobedecer o propósito que Deus tem na sua vida e causar danos para você e para muitas pessoas e para o chamado na sua vida. Então, cuidado com as propostas do inimigo. Cuidado com aquilo que você está se envolvendo com o mundo, porque pode trazer consequências terríveis. O versículo de número 24 agora do capítulo 7 vai deixar clara essa consequência. E eu quero frisar isso daqui porque essa consequência foi terrível. Então não compensa, igreja do Senhor, não compensa trocar as pequenas coisas pelas coisas eternas. Não compensa trocar um punhadinho de alegria, um punhadinho de felicidade, um punhadinho de riqueza, um punhadinho de qualquer porcaria pelas coisas grandes do Senhor. Além de você perder as coisas grandes do Senhor, você pode ter uma consequência terrível sobre a sua vida e sobre aqueles que estão do seu lado. Versículo de número 24 no capítulo 7 de Josué. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera,
e a prata, e a capa, e a cunha de ouro. Preste atenção agora. E os seus filhos, as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, suas ovelhas e a sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará a ti este dia. E todo Israel apedrejou com pedras, e queimou a fogo, e o apedrejaram com pedras. Levantaram sobre ele um grande monte de pedra até o dia de hoje. Assim o Senhor tornou do seu ardor, da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, Vale de Acor, até os dias de hoje. Você viu a consequência? Por causa de um homem, além de perder a batalha contra Ai, além de perder pessoas ali, Acã sofre também um dano. A palavra deixa clara que não somente ele, mas os filhos dele, ele tinha filhos, filhas, e todos os bens foram colocados diante e o povo o apedrejou. Então não compensa. A desobediência nunca vai compensar. A troca das coisas grandes de Deus não vai compensar por momentos de prazeres, por momentos de alegria, por migalhas que o diabo e o mundo oferecem para nós. Acã poderia ser um grande líder, já era um grande líder ali, já era uma pessoa ali de destaque, uma pessoa às vezes como eu e você, que estamos dentro da igreja com um chamado de Deus, acompanhando a história do reino de Deus. Então não podemos falhar, nós não podemos desobedecer. A consequência da desobediência é terrível. Nós precisamos permanecer na presença do Senhor. Amém, igreja? E diz a palavra que quando descobrem o pecado, quando descobre a desobediência, Deus retoma. Você está vendo que há ciclos. Quando você desobedece, Deus cessa e Deus traz juízo. Quando você obedece, quando você retorna, quando você descobre o pecado, quando você descobre a desobediência, Deus, Ele retoma a caminhada. Por quê? Porque Deus nos ama como Pai e Deus quer cumprir o propósito na minha vida e na sua vida. Amém? Então, se você desobedeceu em alguma área, se você está errando em alguma área, vamos se reconciliar com Deus agora. Vamos realmente pedir a misericórdia de Deus. Vamos retomar, para que não venha acontecer coisas terríveis, para que nós não venhamos perder o propósito de Deus. Versículo agora do capítulo 8 comigo, por favor. Capítulo 8 de Josué, versículo de número 3. Então Josué levantou e toda... Vamos ler o primeiro aqui. 8:1. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espante, toma contigo toda a gente de guerra, levanta e sobe a Ai. Ele estava voltando para retomar a batalha. Olha que tenho dado na tua mão o rei e Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e as suas terras. Farás, pois, a Ai o seu rei, como fizeste a Jericó, e o seu rei salvo, que para vós saqueeis, e os seus despojos e o seu gado, porém emboscada na cidade, por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Ali escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e enviou de noite. E lhe deu a ordem, dizendo: olha, poreis emboscada na cidade, por detrás da cidade, e não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebido. Porém eu e todo o povo que está comigo nos acharemos a cidade, e será que quando nos saírem ao encontro, como dantes, fugimos diante deles, deixando pois sair atrás de nós, até que os que tínhamos na cidade, porque dirão: fogem diante de nós, como antes. Assim fugimos diante deles. Então saeis vós da emboscada e tomai a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos dará em nossas mãos. Amém? Então Deus, ele retoma, porque no capítulo aqui de número 8, no versículo 1, a palavra veio do Senhor de novo para Josué.
Então, da mesma forma, Deus está falando conosco de novo, retomando. Talvez tivemos algumas percas pela desobediência. Talvez paramos alguns projetos que Deus tinha para cumprir na nossa vida por causa da desobediência, ou por causa do pecado. Às vezes tinha um Acã dentro de nós, cobiçando as coisas que não deviam. Às vezes tinha um Acã querendo se alegrar com as coisas passageiras do mundo. Mas reconhecemos, tiramos o pecado da nossa vida, a desobediência, e Deus ele vai voltar a falar conosco, como está falando hoje aqui. Deus fala assim, de novo assim, olha, eu vou te dar a cidade, o rei, tudo que tem na cidade, como eu fiz em Jericó, eu vou te dar. Então vamos fazer aqui uma estratégia. Então eu quero dizer para você o seguinte, Deus está falando que vai retomar com você, amém, igreja? Deus está falando que vai cumprir na sua vida. Nós precisamos se movimentar, esforça-te, tenha bom ânimo, se coloque à disposição, faça uma estratégia, faça um plano. Você pensou em algo para 2021? Você pensou em algo para você? Você pensou em algo para a sua família? Você pensou em algo para servir na igreja? Você pensou em algo lá na sua vida profissional? Você pensou em algo, você que estuda? Não sei, você planejou algo? Deus está falando sobre isso também. Se você quer crescer nesse ano, que é o ano de crescimento, você precisa ter um plano. Você também não é só falar assim, agora Deus é comigo e vou ficar parado aqui e Ele vai ter que fazer. Não, esforça-te, tenha bom ânimo, persevere, se coloque à disposição de Deus. Deus aí agora dá uma estratégia diferente para Josué. E Deus está te dando uma estratégia hoje nessa manhã, amém? Se coloque na presença de Deus, fala, o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que proceder? Qual é a estratégia para mim ganhar a minha casa? Qual é a estratégia para mim conseguir o chamado ministerial na minha vida? Qual é a estratégia que eu devo mover nesse ano de 2021 para que eu venha crescer? Qual que é a estratégia? Deus deu uma estratégia, falou assim, é o seguinte, José, você vai com o povo e divide em dois. Um vai à frente e o outro rodia, né, e fica mocosado lá atrás da cidade. Aí é o seguinte, vai acontecer como antes. Nós vamos, eles vão sair ao encontro nosso, vai achar que vai ganhar. E aí nós vamos correr, nós vamos fugir. A hora que nós estiver fugindo, o povo lá de trás sai, entra na cidade, mete fogo em tudo. Quando a gente vê a cidade pegando fogo, nós vamos dar meia volta e aí nós vamos de frente e vocês vêm de lá e nós encurralamos e nós vamos matar tudo conforme Deus falou com a palavra. Tem uma estratégia. Agora, sabe o que Deus está falando aqui hoje? É hora de virar, amém? É hora de parar, é hora de obedecer, é hora de sair do porão, é hora de sair da barriga do peixe. Talvez você estava fugindo, mas agora é momento de virar. Vira e vai para o confronto, que Deus vai te respaldar, amém? Deus vai te dar uma estratégia para você virar 360 a sua vida e se posicionar no chamado de Deus, se posicionar em obediência para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, amém, igreja? Então vamos retomar a voz de Deus, a ordem direta do Senhor. Não se preocupe, Ele vai fazer na sua vida, amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Deus vai fazer na sua vida. Você não pode ser como Jonas, ter um período. Jonas, lógico que depois que ele obedeceu, ele foi lá e pregou na cidade lá, fez a obra do Senhor, mas ele precisou sair do porão, ele precisou sair da barriga do peixe. E talvez eu e você nessa manhã precisamos sair do porão, precisamos sair do lugar escuro, precisamos sair da incredulidade que está no nosso coração. Talvez tenha alguma coisa te prendendo, talvez é algum desejo mundano, algum pecado, talvez está envolvido com o ciclo do pecado, não consegue sair disso aqui. Deus está falando, isso é porão. Talvez você tem um porão que está te prendendo, que é a falta de liberar perdão. Está amarrado com o seu pai, porque você não consegue perdoar o seu pai. Está amarrado com a sua mãe, está no porão profundo ali sofrendo, porque diz que quando nós não liberamos perdão, os nossos ossos vão se secando. Talvez é com o seu tio, com o seu filho, com o seu primo. Tem vários tipos de porão. E todos eles
nos leva a uma sonolência espiritual. E Deus está abrindo uma janela hoje, amém? No meu porão e no seu porão. Eu não sei qual que é a adversidade do seu coração, eu não sei o que você tem enfrentado aí, eu não sei qual é a incredulidade que tem te levado nessa escuridão. Ou talvez você já está lá dentro da barriga do peixe, lá, duro, não querendo ceder, mas Deus está falando mais uma vez para você: eu vou te tirar daí, para cumprir a obra na sua vida, para você ter aquilo que eu realmente preparei, e não vai perder nada. Eu sei que às vezes perdemos algumas batalhas, mas Deus, Ele está disposto a nos perdoar, como Ele restituiu de novo a caminhada de Josué, tirou o Acã. Às vezes tem um Acã também dentro de você aí, pecado, algo que entristece Deus, algo que te leva para a destruição. Então é o momento da gente se colocar na presença do Senhor, para que Deus venha fazer na minha e na sua vida ano de crescimento. Se você quer crescer, seja obediente. Se você quer crescer, seja sincero com Deus, seja verdadeiro com Deus, seja fiel com Deus, e deixa Deus trabalhar no meu e no teu coração, para que a gente possa cumprir. Eu quero orar pela igreja do Senhor. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai, nesta manhã, Senhor, uma manhã, Senhor, tão linda, maravilhosa, Senhor. Ó Deus, uma manhã onde nós estamos vendo mais um dia claro, Senhor, de propósito sobre as nossas vidas, Senhor. Mas talvez muitos, e aqueles talvez que me ouvem pela rede de internet, estão vendo um dia obscuro, estão vendo um dia escuro, de noite, de trevas, Senhor. Por isso, nesta manhã, Senhor, sonda o nosso coração, mas vai lá no profundo, Senhor, ó Deus, e vê, Senhor, se tem alguma desobediência, Senhor, se tem algum pecado, Senhor, se tem algo nos prendendo, Senhor, porque muitas vezes nós erramos no falar, no ouvir, no olhar, Senhor, por omissão de não fazer, Senhor. Às vezes trocamos a grandeza do Teu reino, as grandezas das Tuas promessas, Senhor, por momentos, ó Deus, passageiros, por ofertas minúsculas, por migalhas do mundo, Senhor. Mas hoje, Senhor, o Senhor nos traz para o convés, Senhor. O Senhor está abrindo a porta, Senhor. Ó Deus, o Senhor está nos puxando de dentro, Senhor, do porão, e nos levando para o convés, Senhor. Eu sei que não é fácil, porque quando nós ficamos muito tempo no convés, a nossa visão, ela fica limitada. É como se às vezes nós saíssemos num dia de sol, um dia bem ensolarado, Senhor, nós não conseguimos às vezes abrir os olhos. Mas a pouco nós vamos acostumando, pouco a pouco nós vamos abrindo os olhos, e aí nós vamos ver, Senhor, até onde a nossa vista alcança, e que o Senhor, ó Deus, venha trazer não a vista física, porque nós não andamos por vista física, mas andamos, ó Deus, pela visão espiritual. Mostra para os teus filhos, ó Deus, nesta manhã, Senhor, que eles saiam daqui, eu e eles, vendo, ó Deus, a grandeza do teu reino, vendo, Senhor, de cima do convés, as maravilhas da sua criação, que nós conseguimos ver o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, para esta igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, que toda desobediência caia por terra, Senhor. Ó Deus, que todo pecado caia por terra, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui com o coração aberto, Senhor. Ó Deus, pedindo perdão, Senhor. Perdoa as nossas falhas, ó Deus, porque eu não quero, a igreja não quer, Senhor, viver mais no porão, muito menos em barriga de peixe, Senhor, e muito menos perder batalhas, ó Deus. Nós queremos avançar, Senhor, ó Deus, com muralhas, com gigantes ou qualquer tipo de dificuldade. A Tua palavra que nós lemos diz que o Senhor anda conosco, e muitas vezes o Senhor vai à frente, Senhor, se nós se esforçássemos, se nós tivermos bom ânimo, se nós perseverarmos e formos obedientes ao Senhor. Ó Deus, queremos convés, não importa se tem trabalho, porque todo o trabalho que vem do Senhor é para edificação do Teu reino, é para edificação da nossa vida, é para crescimento, Senhor, nosso Pai. Mas não quero ficar no convés, ou não quero ficar no porão, jamais no porão, esquecido, solitário, frio, escuro. Eu quero convés,
Que você possa declarar na sua vida que você quer convés, você quer andar livremente, você quer ver as coisas grandes do Senhor. Pai, por isso ministra em nosso coração nesta manhã, Senhor. E nós, mais uma vez, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, entregamos o controle da nossa vida em Tuas mãos. O Senhor é aquele que sabe conduzir o barco, o Senhor é aquele que sabe todas as coisas. E é o Senhor, principalmente, nesse dia, que vai dar uma estratégia, como o Senhor deu para Josué, para vencer aquela batalha. O Senhor vai dar para nós também, para vencermos, para avançarmos na nossa casa, na nossa família, na vida conjugal, nas finanças, na saúde, na igreja do Senhor e no ministério, Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Pai, assim nós oramos, agradecidos por tudo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor?